Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar mais uma porção ao seu coração. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui tem um propósito definido, queridos, de gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. Então, estamos aqui de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse, meditando, refletindo sobre uma porção da palavra de Deus. Então venha fazer parte dessa comunidade que ama as Escrituras. Hoje é um dia muito especial, porque nós estamos iniciando mais um livro. Sim, o primeiro livro de Crônicas. E o início é um pouco difícil, como eu vou trazer aqui para vocês, mas é um livro muito rico, porque traz alguns detalhes a qual não foi abordado ainda nos livros de 1º e 2º Reis. E aqui em Crônicas nós vamos ter mais alguns detalhes, alguma riqueza de detalhes do período de Reis para o povo de Israel. Então vamos juntos começar essa leitura. E a porção de hoje, nós vamos estar meditando e refletindo sobre os 4 primeiros capítulos do livro de 1º Crônicas. E eu quero deixar já bem claro para vocês, queridos irmãos, que esse livro, a gente vai começar um pouco diferente. Esse início é diferenciado daquilo que a gente está acostumado aqui a meditar e refletir. Por quê? Pois na porção de hoje nós vamos encontrar muitas genealogias, nomes, listas longas de nomes, de gerações, mas eu peço para que vocês tenham calma e não desistam da leitura. Por quê? Porque cada um desses nomes acaba carregando uma história, um propósito e uma lição muito valiosa. Antes de mergulhar especificamente nos capítulos, é importante entender o seguinte: o primeiro livro de Crônicas foi escrito após o exílio da Babilônia. Então o povo já tinha sido levado cativo e está retornando. Não existe um consenso 100%, mas a maioria dos teólogos entendem que quem escreveu os livros de Crônica, primeiro e segundo livro, foi Esdras, um daqueles que retornou do cativeiro babilônico. Então esse livro ele tinha o objetivo de lembrar o povo de Israel que estava retornando do exílio da sua real identidade, das suas origens e também do seu chamado. Essas genealogias acabam conectando a nova geração com as promessas que Deus tinha feito no passado, desde os tempos de Adão, passando por Noé, Abraão, Jacó, até chegar aos dias de Davi, o rei, aquele rei a qual Deus fez uma aliança perpétua. Esse livro é como uma reconstrução. Enquanto os muros de Jerusalém, os muros da Cidade Santa estavam sendo reedificados, o autor de Crônicas também estava reerguendo a memória espiritual do povo. E o primeiro capítulo começa falando sobre Adão, o primeiro dos homens, e depois segue listando todos os patriarcas, como Sete, Enos, Noé, os seus filhos, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e também seguindo as suas respectivas descendências. Essa genealogia mostra que Deus é o Senhor de toda a história e da criação de todos os povos, e não apenas de Israel. E já caminhando para o final do primeiro capítulo, nós vemos o avanço dos patriarcas hebreus, agora de forma mais específica, jogando luz e foco sobre as vidas de Abraão e de Isaac. É interessante notar como o autor mostra o papel de cada um dos povos que vão surgindo, e também nos dá ali o foco, o destaque para um povo específico que é chamado o povo da promessa. E já para os capítulos 2 e 3, o foco vai se afunilando ainda mais. O autor passa a dar detalhes sobre os filhos de Jacó, ou seja, Israel, que seria conhecido depois como Israel, especialmente para os da tribo de Judá. Observamos que o texto acaba listando, com muito cuidado e com extrema riqueza de detalhes, os descendentes de Judá. Por que de Judá? Porque é de Judá que viria a linhagem do rei Davi. E a partir da linhagem do rei Davi, mais adiante, viria a linhagem do Messias. O capítulo 3 traz os filhos de Davi, os reis de Judá, chegando até os descendentes que viveriam durante o exílio babilônico. Então está estendido desde ali de Davi, os seus filhos, a sua descendência, a contar todas as gerações até chegar à geração do exílio. Isso reforça que a promessa feita a Davi não foi esquecida, mesmo depois de tantos erros, de tantos pecados e também depois de um período muito triste e caótico, como o período do exílio babilônico. Esses capítulos nos ensinam que Deus é fiel,
mesmo quando o povo acaba falhando. Ele guarda e mantém todas as suas promessas. E o capítulo 4, ele continua com a descendência de Judá. Entre tantos nomes ali apresentados, aparentemente todos desconhecidos ao nosso respeito, encontramos uma pérola escondida no meio de todas aquelas genealogias, nomes e listas. É o nome de Jabes. Isso porque a Bíblia ela acaba destacando ali 2 versículos. É como se o texto fizesse uma pausa para contar que Jabes foi uma pessoa mais ilustre que todos os seus irmãos e que fez uma oração muito poderosa que veremos mais adiante que foi completamente respondida. Estou falando de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler essa passagem de forma específica. Diz o seguinte: Jabes orando: tomara que me abençoes, Senhor, e que me alargue as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal. Que oração específica, incrível, pontual e objetiva. E a Bíblia acaba concluindo dizendo que Deus lhe concedeu tudo o que Jabes lhe tinha pedido. Incrível isso! Isso nos ensina, queridos, que mesmo em meio a uma multidão de pessoas, de uma lista interminável de pessoas e gerações, Deus ele vê e ele responde cada coração que o busca com muita sinceridade. E para finalizar a porção de hoje, eu gostaria de trazer algumas aplicações e lições práticas para o seu coração. E o primeiro ponto é: Deus é o Senhor da história. Desde Adão até Davi, nós vemos que Deus está conduzindo todas as gerações a fim de cumprir o seu plano e seu propósito eterno. Segundo ponto, ele é fiel à sua promessa. Mesmo depois do exílio de períodos caóticos, a linhagem de Davi ela permaneceu viva. Isso porque existia uma promessa da vinda do Messias a partir da raiz de Davi. E o terceiro ponto ao seu coração é que nomes desconhecidos não são esquecidos por Deus. Podem ser desconhecidos para o homem, mas para Deus é muito conhecido. Você pode sentir até pequeno, até invisível, mas se orarmos com a fé semelhante à fé que Jabes teve em seu coração, Deus certamente nos responderá. E o quinto e último ponto que eu gostaria de deixar no seu coração é de que as genealogias nos ensinam sobre origem e sobre identidade. Quando conhecemos as nossas raízes espirituais, nós temos segurança no propósito que Deus preparou para cada um de nós. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que sim. Então, se esse vídeo edificou o seu coração, eu te peço humildemente para que você possa curtir, comentar, compartilhar, seguir esse canal. Para quê? Para que esse vídeo alcance mais corações. Então a bênção que você recebeu sendo edificado nesse vídeo, ela pode servir para abençoar uma outra vida. Então divulgue, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais corações. E agora chegou o momento de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se Deus assim permitir, nós teremos muito mais. Shalom!